autorizada de Jesus é o nome dessa série que nós vamos começar hoje e vamos trabalhar nela no mês de abril. Uma série que nós desenvolvemos com a intenção de compreender ou enxergar Jesus através da ótica dos seus 4 biógrafos, dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só para que você possa ter uma compreensão, poder mergulhar nessa série, para que você possa entender o propósito e a importância de desenvolvermos esta série nesse mês de abril, deixa eu te fazer 2 perguntas, e através delas você vai compreender o tamanho da importância desta série, de você acompanhar ela inteira nas próximas semanas. Eu pediria que você me respondesse quem é Jesus para você. Você possa entender por que a gente está fazendo uma série chamada Biografia Autorizada de Jesus. Responda a minha pergunta: quem é Jesus para você? Ou, se você porventura fosse apresentar Jesus para alguém, pessoal, isso aqui é Jesus. Se você fosse o apresentar para alguém, como é que você o apresentaria? O que é que você teria para falar a respeito de Jesus? Eu faço essas perguntas porque nos dias de hoje eu creio que Jesus tem sido retratado de uma maneira muito equivocada. E dependendo da maneira como nós falamos de Jesus, certamente a gente não está falando da mesma pessoa. Dependendo da forma que Jesus é apresentado, fatalmente nós não estamos falando da mesma pessoa. Jesus hoje em dia, ele é apresentado de diversas formas, ele é compreendido de diversas formas. Hoje em dia Jesus, ele é apresentado como o maior psicólogo que já existiu, o maior mestre que já existiu, o maior médico que já existiu, o maior carpinteiro que já existiu, dando ênfase em suas habilidades pessoais. Hoje em dia Jesus, ele é apresentado como mestre da vida, como mestre da sensibilidade, como mestre dos mestres, como mestre do amor, como se Jesus fosse um grande mestre. E o perigo de nós entrarmos nesta linha humanista, de ver Jesus como um grande ser humano, é que podemos atravessar essa linha e aí então retratar Jesus como um ser humano que cedeu às paixões humanas, um ser humano comum. Hoje em dia, inclusive, Jesus tem sido retratado, a última que eu vi, é que Jesus agora é pop. E essa ênfase é por conta da popularidade de Jesus, através do mercado gospel, que hoje é o 2º gênero musical mais ouvido no país. Nessas apresentações, nessas formas que mostrei, em que Jesus hoje em dia é apresentado, é muito provável que nós não estamos falando do mesmo Jesus. Não estamos falando do mesmo Jesus. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, quando ele pensava nessa questão, como Jesus era apresentado, ele tem uma perspectiva bem interessante. No seu livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis diz o seguinte: estou tentando evitar que se diga a coisa mais tola que muita gente diz por aí a respeito de Cristo. E qual seria a coisa mais tola que alguém diz a respeito de Cristo? Estou pronto para aceitar que Jesus foi um grande mestre da moral, mas não aceito a sua prerrogativa de ser Deus. Eu posso aceitar Jesus como um grande homem, como um grande mestre, como um grande sábio de grandes ensinamentos, mas eu não consigo aceitá-lo como Deus. C.S. Lewis continua: eis aí precisamente o que não podemos dizer. Um homem que só fosse homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Ele seria ou um lunático, em pé de igualdade com quem se diz ser um ovo cozido, ou então seria um demônio, na perspectiva de C.S. Lewis. Cada um de nós tem de optar por uma das alternativas possíveis. E quais são elas, na opinião de C.S. Lewis? Ou este homem, Jesus, ou este homem era e é filho de Deus, ou então ele foi um louco ou algo pior. Podemos contra-argumentá-lo, talhando-o de louco,
ou cuspir nele e matá-lo como um demônio. Essa é uma alternativa. Ou podemos cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não venhamos com nenhuma bobagem paternalista sobre ser Ele um grande ser humano. Ele não nos deu essa escolha, nem nunca pretendeu. Nas palavras de C.S. Lewis, nós temos duas opções. Ou olhar para Jesus como um grande ser humano, um homem bom, que viveu na terra, que tinha uma filosofia de vida voltada para as coisas espirituais, um ser humano que deu um exemplo de vida, até o dia em que ele enlouqueceu ao se igualar com Deus, ao se declarar filho de Deus, ao tentar atender às prerrogativas de um Messias, de um Salvador. Essa é uma possibilidade. Ele foi um grande homem, mas enlouqueceu quando quis ser Deus. A outra possibilidade, quando nós falamos de Jesus, é enxergá-lo como um Deus encarnado, que vem ao mundo através do nascimento virginal, que viveu sem pecados, morreu na cruz por todos os pecadores, todos, incluindo eu e você, e ressuscitou para conceder vida eterna a todos os que se arrependem de seus pecados, o que faz dele Senhor e Salvador nosso. São as duas possibilidades. Não existe uma terceira possibilidade de enxergarmos Jesus. Mais ou menos nesse sentido também, o pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: se Jesus não é, preste atenção, se Jesus não é quem diz ser, então precisamos admitir que ele é o maior mentiroso da história. Se ele falou o que falou, viveu como viveu, mas ele não é aquilo que diz ser, então ele é o maior mentiroso da história. Essa é uma possibilidade. Ou então, que ele é louco. Mas, fique com esse mas, se Jesus é quem diz ser, louco é aquele que não dá atenção à sua palavra. Mostra diversas prerrogativas que Jesus cumpriu. A Bíblia nos mostra diversos títulos que Jesus recebeu e que não recriminou ninguém de chamá-lo desta forma. A Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado que vem ao mundo. A Bíblia fala que Ele é o Salvador do mundo, o único pelo qual nós podemos ser salvos. A Bíblia fala que Ele é Rei e Ele é Senhor, muito antes que todos os reinos da terra existissem. A Bíblia fala que Jesus é o único meio pelo qual podemos chegar a Deus. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que Ele era um caminho, uma possibilidade dentre tantas outras. Jesus disse, eu sou o caminho que leva a Deus, o único caminho. Jesus disse que Ele é o único que pode conceder vida eterna ao homem. Pergunto, se Ele é quem Ele diz ser, se é a nossa diante dEle, ou de que forma devemos nos relacionar com Ele? Se Jesus não é quem Ele disse ser, a nossa vida continua a mesma. Podemos fazer o que bem entendermos das nossas vidas. Se Jesus não é quem Ele disse ser, as nossas vidas devem ser tocadas da maneira que achamos melhor. Agora, se Ele é quem Ele diz ser, como é que deve ser o meu e o seu viver? Finalizando a parte, um teólogo alemão, Helmut Tittlich, eu acho que é assim que se pronuncia, ele tem a seguinte perspectiva sobre as diversas e equivocadas formas que Jesus é apresentado. Sempre, de novo, a figura de Jesus tem sido terrivelmente amputada, a fim de adaptar-se ao gosto de cada geração. Cada geração tenta moldar Jesus ao a sua imagem e semelhança, da maneira que lhe agrada. Durante toda a história da igreja, Jesus Cristo tem passado por um processo de repetida crucificação. Ele tem sido açoitado, machucado e trancafiado na prisão de incontáveis sistemas de filosofias, tratado como um corpo de pensamento
Ele geralmente tem sido rebaixado a sepulturas conceptuais e coberto com lápides, a fim de que não possa ressurgir e causar mais problemas. Esse é o grande milagre. Este é o grande milagre, que dessa sucessão de sepulturas conceituais, Jesus Cristo sempre e sempre ressuscita de novo. Jesus para você. Umas semanas, nós vamos tentar responder essa pergunta, tentar compreender a resposta a essa pergunta, tentar aprender quem é Jesus, e nós vamos fazer isso através dos escritos que existem sobre ele, daqueles que se propuseram a retratar a sua biografia. Nós vamos aprender com Mateus e João, que eram testemunhas oculares dos fatos, e Lucas e Marcos, que não foram testemunhas oculares, mas fizeram uso de outras fontes para falar da vida, da obra, da pessoa de Jesus. E em todas as mensagens das próximas semanas, basicamente esse será nosso roteiro. Nós falaremos do autor do livro que estivermos estudando, falaremos um pouco sobre o contexto em que o livro foi escrito, nós vamos falar por que esses autores, Mateus, Marcos, Lucas e João, se propuseram a escrever algo a respeito de Jesus, e por fim, nós vamos concluir trazendo, mas e aí, o que isso tudo tem a ver comigo? Onde que eu entro nessa história? Onde que eu entro na história de Jesus, ou quando que Jesus entra na minha história? Eu te convido nas próximas semanas a nos acompanhar e descobrir as respostas a essas perguntas. Hoje a gente vai dar início a essa série falando do Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Falando um pouquinho sobre o autor, Mateus, o nome Mateus, no hebraico significa presente de Deus. Mateus, ele era um publicano, um judeu que cobrava impostos para o Império Romano. E por conta dessa ocupação que Mateus tinha, ele era tido pelos seus compatriotas como um traidor da nação. Mateus era extremamente odiado por seus familiares, por seus antigos amigos, por onde ele passava na rua, ele era uma pessoa desprezada. Tenta imaginar como seria a vida, se qualquer lugar que você fosse odiado. Se você entrasse no lugar, as pessoas saíssem. Se você estivesse numa calçada, as pessoas atravessassem para outra calçada. Como seria a sua vida? Se você consegue visualizar um pouquinho isso, você entende mais ou menos como é que foi a vida de Mateus. Alguém que era desprezado por conta de ser um publicano. E se não bastasse essa ocupação de Mateus, Mateus, ele ainda era, a função dele de publicano o mergulhava numa vida totalmente imoral e corrupta. O publicano, ele tinha que cobrar uma taxa de cada judeu. Além de cobrar essa taxa para o Império Romano, ele acrescentava 2, às vezes 3 vezes mais, para que ele pudesse tirar seus próprios recursos. E aí, a crueldade de um publicano era tão extrema, que se uma pessoa não tivesse como pagar aquela elevada taxa, o publicano fazia com que aquele judeu vendesse suas propriedades e até os seus próprios filhos, para poder pagar esse caixa 2, esse suborno, essa propina para os publicanos. E por conta dessa vida que o publicano vivia, essa vida que o publicano levava, de alguém totalmente odiado, e até fazia por onde também, alguém odiado pela nação, o publicano só tinha companhia de 2 pessoas. Um outro publicano, tão corrupto e perverso quanto ele, ou prostitutas. Assim era a vida de um publicano. Alguém mergulhado na corrupção, alguém completamente tomado pela imoralidade. E Mateus um dia, ele está no seu trabalho, sentado na mesa de coletoria em Cafarnaum, uma cidade da antiguidade, em Israel. Ele está sentado em sua mesa de coletoria e as pessoas estão fazendo uma fila para vir pagar o seu imposto e o algo a mais para o publicano. E um vem e traz seu dinheiro e Mateus anota. E outro vem e traz seu dinheiro e Mateus anota. Só que chega uma hora que Mateus estende a mão para receber o tributo e não recebe nada. E quando ele levanta a cabeça, ele se depara com Jesus. Interessante a gente pensar que Mateus,
que é o autor do livro de Mateus, ele registra com essa simplicidade o encontro que ele teve com Jesus. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me. E qual foi a resposta de Mateus? Jesus, eu não posso, eu ainda tenho que terminar aqui meu trabalho. Ou, Jesus, será que não dá para ser quando eu ficar mais velho? Ou quando eu estiver desocupado? Isso que quando Jesus chama Mateus, Mateus simplesmente, por mais curto que ele seja, sempre foi um texto que me provocou bastante, mexeu muito comigo, porque Mateus está registrando o encontro que ele teve com Jesus em poucas palavras. Aliás, Mateus aparece apenas 2 vezes no seu próprio evangelho, porque o personagem principal não é ele, é Jesus. Mateus não questiona Jesus, Mateus não demonstra apego pelas coisas que antes considerava importante. Mateus, ele não vai atrás de Jesus na expectativa do que Jesus poderia dar para ele, até porque Jesus não lhe promete nada. Jesus diz, vem, complexo e ao mesmo tempo simples que possa parecer. Jesus fala, vem. Para algumas pessoas, por que você está seguindo Jesus? Fatalmente elas diriam, eu estou seguindo Jesus porque ele cura enfermos. Eu estou seguindo Jesus porque eu ouvi dizer que ele pega 5 pães e transforma em 5.000 e alimenta uma multidão. Eu vou começar a seguir Jesus porque eu ouvi dizer que até dinheiro da boca de peixe ele tira. Então assim, Mateus, por que você está seguindo Jesus? Ele fala, porque ele me chamou. E eu fui. Mateus, é assim. Chamou. E ouvidos aí. E porque ele me chamou, eu decidi segui-lo. Um homem que era odiado pela nação, encontrou em Jesus um amor que nunca antes ele tinha ouvido. Uma vez um homem que estava mergulhado no pecado, encontrou alguém que abraçava o pecador e o convidava para mudar de vida. Mateus atende esse chamado, porque Jesus encontra Mateus na mesa da coletoria, mas não o deixa na mesa da coletoria. Jesus encontra Mateus como publicano e o transforma em um discípulo. Jesus encontra Mateus em uma vida cheia de pecado e fala para ele, vamos andar comigo? Eu quero te mostrar que tem um jeito melhor de se viver. Eu quero te mostrar que existe uma outra maneira de você entender a vida, que você não precisa do pecado para viver. Isso me leva a interromper nossa mensagem um pouquinho, só para te perguntar, se Jesus se encontrasse com você hoje, segue-me, qual seria a sua resposta para Jesus? Se falasse para você, olha, larga tudo e vem andar comigo, qual seria a sua resposta para ele hoje, agora? Que resposta você daria agora para Jesus? Você diria, Jesus, posso. Até queria mesmo, mas não posso. Eu estou muito ocupado com as minhas coisas, com o meu trabalho, com a minha casa, com os meus afazeres, com os meus projetos pessoais. Jesus, eu vou deixar para uma próxima. E alguém entre nós diria assim, Jesus, até vou, mas o que você me oferece para mim ir atrás de você? Convidando, segue-me. Qual é a tua resposta para ele hoje? Jesus não pensou 2 vezes. Jesus falou, segue-me, e ele falou, é para já. Ele começou a seguir Jesus. Jesus o chamou e ele levantou. Ele passou a caminhar com Jesus e se tornou um discípulo, um imitador de Jesus. E aí então Mateus, após essa experiência de vida com Jesus, ele resolve escrever uma biografia de Jesus, a biografia mais importante nos primeiros séculos da igreja cristã. Nenhum outro livro de todo o Novo Testamento foi mais citado pelos cristãos do que o Evangelho de Mateus. Um homem que decidiu largar tudo para seguir Jesus, se transformou em um dos maiores nomes do cristianismo, por uma simples decisão de seguir Jesus. Aliás, por falar no livro, no Evangelho de Mateus, nós não temos muitas informações a respeito do livro e não podemos precisar
com exatidão quando ele foi escrito. Sabemos que ele não foi escrito antes de 70 e nem depois de 80. Esse foi o período em que Mateus escreve o livro, a biografia, este relato. E essa data é muito importante para a gente, porque neste período é um período de grande perseguição para judeus e cristãos. Em 70 depois de Cristo, Jerusalém é atacada pelo Império Romano, o templo e os muros são destruídos, e desencadeia-se assim então uma grande perseguição. E é nesse momento de perseguição, de grandes dificuldades, que Mateus resolve escrever sobre Jesus. Levando em consideração de que a primeira data para que Mateus tenha escrito seja 70, nós estamos falando então que Mateus escreveu a vida de Jesus 40 anos depois que ele morreu, aproximadamente. Se você quiser fazer esse exercício essa semana, de pegar para ler o Evangelho de Mateus, tem um esquema muito bom para você aprender como ler Mateus, que é extrair desse livro, Seja um Obreiro Aprovado. E aqui algumas pessoas vão começar a sinalizar a idade que tem, tempo de igreja, porque poucas pessoas fizeram esse curso, Seja um Obreiro Aprovado. Eu fiz, mas eu tinha 8 anos quando eu fiz. E nesse curso ele é muito interessante, porque ele vai dando um esquema muito bom para você compreender Mateus, através dos anos de vida de Jesus. Capítulo 1 e 2 vai falar da infância de Jesus. Do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 11, fala da preparação de Jesus para o ministério e o tempo de vida que ele viveu em Nazaré. Do capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 13, fala do ano da popularidade, onde Jesus alcançou um grande renome de alguém que estava atuando no poder de Deus em Cafarnaum, que era uma cidade de maior comércio naquela região. E aí então do capítulo 14 ao 27 é o ano da paixão, é o ano que Jesus começa a caminhar até Jerusalém, onde ele viria a morrer. E o capítulo 28 fala da ressurreição e até os dias de hoje, quando Jesus se torna o nosso companheiro. Mateus é muito interessante, ele tem algumas peculiaridades desse evangelho. Mateus é o único livro dos 4 evangelhos que a palavra igreja, eclésia, aparece. Ela aparece 3 vezes. Uma em Mateus 16, 18 e 2 vezes em 18, 17. Apenas Mateus cita essa expressão, o reino dos céus. Ele fala disso 31 vezes. Ele também fala do reino de Deus, que os outros evangelistas falam, mas ele fala apenas 5 vezes. Mateus é o único dos evangelistas que vai fazer essa expressão, vocês ouviram o que foi dito, sempre fazendo uma conexão com o Antigo Testamento, para trazer uma harmonia. Aliás, Mateus, ele está onde está na Bíblia, ele é o primeiro livro do Novo Testamento, justamente que por conta dessas citações que ele faz do Antigo Testamento, ele se torna uma ponte entre Antigo e Novo Testamento. Este é o livro que mais foi citado, como eu disse, no início do cristianismo, o que mostra a sua importância e relevância também para nós, nos dias de hoje. Falando sobre o propósito, por que Mateus decide escrever esse evangelho? Mateus ele resolve escrever este evangelho, como a gente falou, foi escrito no período de perseguição, onde Jerusalém estava sendo destruída. Mateus então escreve este evangelho para judeus. Seus destinatários são judeus. E a intenção de Mateus, ao escrever este evangelho, é declarar, trazer à tona para todos os judeus, seus ouvintes, de que Jesus é o rei dos judeus, é o Messias que eles tanto estavam aguardando. No período de guerra, de perseguição, de muita luta, Mateus levanta uma bandeira e fala, nós temos um rei, nós temos um Senhor, o nosso Messias chegou. E por isso vocês não precisam temer o Império Romano, porque nós temos um rei que governa sobre nossas vidas. Mateus, a sua intenção ao escrever essa biografia é mostrar que Jesus cumpre todas as profecias a respeito do Messias que Deus prometeu e que deveria vir ao mundo. Uma delas é essa, de Jeremias 23, 5 a 6, que é uma promessa de Deus que diz, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria, e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias,
Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. No século, existia uma expectativa popular que em algum momento a profecia se cumpriria. Deus traria alguém descendente de Davi, que tomaria conta do reino de Israel, e aí então mandaria embora o Império Romano, e Israel voltaria a ser uma grande potência como fora no passado. E é para mostrar que Jesus, ele é o descendente de Davi, o herdeiro real e de direito do trono de Davi, é que Mateus começa assim seu evangelho: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A realeza de Jesus, esse papel real que Jesus vem ocupar, ele não ficava restrito à comunidade israelita, era algo que passava os muros de Jerusalém. Nós conhecemos a história de Natal, que diz que depois que Jesus nasceu na Judéia, nos dias dos rei Herodes, magos, não eram 3, não eram reis, a gente aprendeu isso, magos vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-los. Jesus é o rei dos judeus. Jesus é o Messias que este povo tanto esperava. O problema. Jesus, digamos assim, ele não era o tipo de rei que os judeus esperavam. Tinha uma expectativa de um rei como Davi, um grande guerreiro que ia liderar Israel nas batalhas. Aí chega Jesus, um descendente de Davi, que não pega em armas. Um descendente de Davi que não é escolhido por votação, mas por descendência real, mas um descendente de Davi que não lidera uma tropa, não mobiliza a multidão para destituir o Império Romano. Jesus atende os requisitos para ser rei de Israel, mas tem um requisito que Jesus atendeu perfeitamente e que era desconhecido, ou talvez ignorado, pelos judeus do primeiro século. E esse requisito que Jesus cumpriu é o que fazia toda a diferença em sua vida. Nós lemos o texto de Isaías 53, versículos de 2 a 9, falando a respeito de Jesus, dizendo que ele cresceu diante de Deus, como um broto tenro, e com uma raiz saída de uma terra seca. Falando a respeito de Jesus, essa profecia diz: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada, preste atenção, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós o tínhamos em estima. Nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Todos nós nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E a consequência disso é que o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro que foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem é que pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Cumpre
os requisitos reais para ser rei do judeu, porque ele é descendente de Davi. Mas cumpre os requisitos para ser Messias. E o requisito para ser Messias é morrer pelos pecados de todos os pecadores. Os do primeiro século esperavam um rei, e esse rei era o Messias, o Salvador de todo o povo, mas eles não levaram em consideração que o Messias de Deus, ele não tinha aparência de rei. O Messias de Deus não tinha pompa de rei. O Messias de Deus, o rei de Israel, de Deus, ele não tinha uma caravana que o cercava e um exército que o protegia. O rei que Deus escolheu para salvar o mundo é um rei pobre. Não, um rei pobre parece que são coisas que não se encaixam, mas sim, o rei de Deus era um rei pobre, humilde, um rei que ao invés de se sentar no trono de Israel para julgar a nação, Deus é um rei que foi julgado e condenado por por um crime que não cometeu. O rei que Deus escolheu é um rei que morreria no lugar de outros. O Evangelho de Mateus, ele inicia com magos vindo de outras nações procurando o rei dos judeus. Mas Mateus conclui seu evangelho falando que o rei que os magos procuraram no começo do livro, ele vai ser encontrado no final do livro, não num trono, mas numa cruz. Foi procurado no palácio, no capítulo 2 de Mateus, no capítulo 27 ele é encontrado numa cruz. Qual é o texto que eu quero falar com vocês essa manhã? Mateus 27, de 37 a 50. Perdão, tá certo. Mateus 27, de 37 a 50. Que é o que fala assim, inclusive um texto muito propício para conversarmos hoje, manhã de Páscoa. Sua cabeça, quando Jesus tinha sido crucificado, por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita a ele. Este é Jesus. Quem? O rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, olha o que as pessoas diziam, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salva-te, desça da cruz, se é filho de Deus. E da mesma forma, o versículo 41 nos diz que os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, interessante, né? Líderes religiosos zombando, mas é o que está escrito aqui. Os líderes religiosos zombavam dele dizendo, você salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e ainda é o rei dos judeus, desça da cruz agora e creremos nele. E preste atenção no versículo 43. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, porque ele disse, sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E aí, depois de tudo isso, versículo 45 diz que houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde, na sexta-feira, que aprendemos a chamar de sexta-feira da paixão. Às 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. De ser reverenciado, o rei dos judeus foi insultado. De ser temido e honrado, o rei dos judeus foi desprezado e humilhado.
ao invés de ser admirado, o rei que Deus escolheu, o Messias, foi alvo de zombaria. Ao invés de ser acompanhado por uma grande comitiva, o rei dos judeus é acompanhado por 2 ladrões, é crucificado em meio a 2 ladrões. E a história da Páscoa ela é muito interessante, porque na segunda-feira daquela semana, ou dessa semana, que é a Semana Santa, na segunda-feira, a multidão recebe Jesus colocando palmeiras no chão, cantando e gritando: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus sobre um jumento entra em Jerusalém como os grandes reis faziam. E a multidão vibra, e a multidão canta, e a multidão louva a Deus dizendo: Hosana nas alturas, o rei chegou. A mesma multidão, que segunda-feira está aclamando Jesus, na sexta-feira, é a multidão que está gritando: crucifica-o! Crucifica-o! A multidão muda de ânimo tão rápido. Na segunda diz: Hosana nas alturas ao rei de Israel. E na sexta-feira, mudou já. Na sexta-feira, a palavra agora é crucifica. A voz do povo, que não é a voz de Deus, a voz do povo é atendida. E Jesus, o rei dos judeus, é crucificado e morre numa cruz. Se você perguntasse para Pilatos: Pilato, mas por que matou Jesus? Pilato dizer: ele foi aclamado como rei dos judeus. E o império não tem outro imperador, outro rei a não ser o imperador. Então quem se diz rei começa a agitar uma multidão e é passível de morte isso. Se você perguntasse para os judeus, para os líderes religiosos: mas por que vocês mandaram matar Jesus? Eles diriam: ele disse que ele era filho de Deus. E dizer que é filho de Deus é uma blasfêmia, então ele merece morrer. Seus olhos. E para você, por que Jesus morreu? Ou por que Jesus morreu? Ou por quem Jesus morreu? Se você responder essa pergunta, deixa eu te mostrar como é que termina essa biografia de Mateus. De sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres, uma frase que pode ser dita para nós nessa manhã de Páscoa: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, ele não está morto, ele não está enterrado, ele ressuscitou, como ele tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, vão depressa, espalhem essa notícia, digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Caminhando para a conclusão dessa mensagem, e para concluir essa mensagem, eu preciso te dizer que a grande notícia da Páscoa, desde os primeiros séculos, não é que Páscoa é dia de comer bacalhau ou chocolate, não é essa a grande notícia. A notícia que a Páscoa nos traz desde o primeiro século não é que através de penitências, de autoflagelo, de algum ritual que a gente faça, somos aceitos e perdoados por Deus. Não é essa a grande notícia da Páscoa. A grande notícia da Páscoa, que a Páscoa nos traz desde o primeiro século, não é nem mesmo que Jesus morreu por nossos pecados. A grande notícia que a Páscoa nos traz desde o primeiro século
é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou. E nem a morte e nem o pecado foram capazes de segurar Jesus em uma sepultura. A morte não foi capaz de prendê-lo. A grande notícia que a Páscoa nos traz é que a pedra que foi colocada na frente de Jesus não foi grande ou pesada o suficiente para segurá-lo naquele túmulo. A grande notícia que a Páscoa nos traz é que Jesus Cristo ressuscitou para conceder vida eterna a todo aquele que o chama de Senhor e Salvador, a todo aquele que o convida para morar em sua vida. Ele ressuscitou. Essa é a notícia da Páscoa. Essa é a notícia a ser espalhada aos quatro ventos. E porque Ele ressuscitou, podemos ter esperança, podemos ter vida eterna, porque aquele que ressuscitou dos mortos, deseja conceder vida eterna a todos aqueles que se arrependem de seus pecados. É o único evangelista que mostra que uma grande mentira tentou impedir que essa grande notícia fosse espalhada. Mateus é o único evangelista que diz que quando os guardas foram até os sacerdotes falar da ressurreição, olha a dureza do coração. Em vez dos religiosos aceitarem, eles dizem, faz o seguinte, digam por aí que o corpo dele foi roubado pelos discípulos. E se alguma coisa acontecer, a gente protege vocês. E é interessante que Mateus diz que essa versão, que o corpo de Jesus foi roubado, ela se espalhou até o dia de hoje, ou seja, até a década de 70, quando ele escreveu o seu evangelho. Entretanto, para cada pessoa que abraça a mentira de que Jesus está morto, para cada pessoa que vive como se Jesus estivesse morto, tantas outras têm uma experiência viva e verdadeira com o ressurreto Filho de Deus. Ressuscitou. E as palavras que ele deixa depois da sua ressurreição, ele diz que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E porque toda autoridade lhe foi dada, ele pode conceder essa autoridade a quem ele quiser. Então ele chama essas pessoas que acreditam e vivenciaram a ressurreição a compartilhar essa grande notícia com todos os outros. E enquanto estes compartilham a notícia da ressurreição, eles experimentam da companhia de Jesus todos os dias de sua vida. Jesus ressuscitou e se tornou o rei de todos aqueles que se renderam ao seu senhorio. Estes que se renderam a Jesus agora têm a missão de espalhar essa notícia. Concluí nossa mensagem nessa manhã, e eu fiquei pensando como eu poderia concluir essa reflexão sobre essa biografia de Jesus registrada por Mateus. Concluí essa reflexão com as palavras do próprio Cristo, com as palavras do próprio Jesus. Certa vez Jesus estava caminhando e ele foi fazer uma enquete. Ele falou, gente, para. Pessoas dizem eu sou. Tem ouvido falar ao meu respeito. Disseram, Jesus, estão falando que o Senhor é um profeta, um grande profeta. E se passar o tempo, acho que vão falar que o Senhor é o grande mestre, ou um grande psicólogo, ou um grande médico, ou um grande alguma coisa. E Jesus fala, então você está me dizendo que a multidão, aqueles que nos acompanham às margens, aqueles que me admiram, mas à distância, está falando que eu sou quem? Profeta. Ah, um profeta. Ok. Mas responda para mim o seguinte, vocês caminhando comigo, vocês que me chamam de Senhor e Salvador, vocês que são meus discípulos, vocês que estão juntos comigo, vocês que me amam, quem vocês dizem que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Concluir a mensagem nessa manhã da mesma forma que nós começamos. Quem é Jesus para você? Jesus para você e como que Ele influencia o seu viver todos os dias. Você é um grande líder, um profeta, um exemplo a ser seguido, alguém indiferente, tanto faz como tanto fez, conviver com Ele. Ou para você, Jesus é o Deus a quem você quer adorar e reverenciar
o Senhor que você quer obedecer, o Salvador que nessa manhã você precisa ter. Quero te convidar a fechar seus olhos nessa manhã, possa responder a Deus essa pergunta. Estamos aqui um dia especial, onde celebramos a morte e ressurreição de Jesus, e fazemos isso através de símbolos. Um suco que representa o sangue de Jesus.